mais um podcast Viver de Rastreamento. Vamos embora, galera! E hoje com o Arthur e com o Kleber aqui da Hepta. Hoje a conversa vai ser boa, viu? A resenha já começou legal nos bastidores. Te prepara, tetinha! Vamos embora! Bora, Arthur, como é que tá, meu filho? Prazer receber você aqui com a gente hoje. E aí, pessoal, bom dia, bom dia. E aí, Kleber, tudo certinho? Meu amigo Lucas, tudo certinho? Cara, tá tudo super dentro do controle, né? A conversa foi bastante animada. Foi. E para começar a se restaurar aqui no assunto vai dar um pouquinho de trabalho. Boa. O Kleber também faz parte da Hepta. Isso. Pode dar lá aí. Catuca. Eu sou o gestor comercial da Hepta. A gente tá... Cara, não é pouca merda não. Já chegou comercial. Eles tiram a onda, pô. Briga. Não, pra não dizer faz tudo, pô. A gente tava um nome bonito. Não, mas brincadeira da parte. Eu tomo conta da parte comercial da Hepta. Pô, cara é bom. Kleber tá um ano conosco. Eu fiz esse convite a ele topou o desafio, que era de expandir a marca e melhorar o relacionamento com os nossos clientes, né? Então ele entrou com esse objetivo, mas como ele é proeficiente demais, então ele sempre nos ajuda devido à experiência que ele já teve em outros segmentos, ele sempre nos ajuda internamente lá também. Tá aberto o LinkedIn lá pra gente dar uma olhada? Tá. Tá? Também tu conversa. É engraçado que eu estava comentando isso ontem com o Júnior Contador, que é um parceiro também, e eu estava dizendo, Kleber é assediado constantemente. Não, mas no bom sentido, tá? Então vamos lá. Ô, Arthur, me fala um pouco o que é a Hepta hoje no mercado, de onde surgiu, e tem até uma brincadeira aí que o Star Wars tem uma influência dentro da Hepta. É verdade isso? Exato. A Hepta Tecnologia ela é uma empresa de softwares, nós somos uma software house, e nós construímos programas de gestão comercial, de gestão administrativa, de gestão financeiras e aplicativos, como aplicativo de vistoria, aplicativo de associado. A gente tem um aplicativo para clube de benefícios que está sendo lançado também, CRM. Então, nós construímos softwares específicos para o terceiro setor na proteção veicular. Então, a gente tem um sangue dentro da proteção veicular. Na verdade, caímos de paraquedas. A Hepta nasceu criando softwares para atacado e para varejo. E aí recebemos a proposta, lá por volta de 2012, mais ou menos, de construir um software para essa parte de proteção veicular. Entramos, o mercado nos aceitou bem e conseguimos evoluir. E hoje nossa operação está 100% dedicada à proteção veicular. Bom de verdade. Me explica aí esse negócio do Star Wars aí. Que história foi essa? Cara, eu sou fã de Star Wars. Ixi, olha. Eu sou fã, eu acho que faz muito da cultura do nerd, do geek, tem muito isso, né? É uma história bem interessante. Tem muita ficção, mas tem um contexto político ali no meio. Fala sobre poder também. E aí ele tem muito dessa pegada política, tem muito a questão do poder. E é uma história bem interessante, né? E assim, o universo Star Wars é gigantesco. Quando a gente foi nomear os softwares, a gente pensava em alguma coisa, né? E é muito comum isso. Planetas, é muito comum. Então, eu já trabalhei numa empresa de software antes, eu tive a oportunidade de ser sócio dela, que o nome dos softwares era Antares, que são planetas reais, né? Antares, Aldebaran. E aí eu queria nessa mesma pegada. Alguns usam o nome de águia, arpia, por exemplo, né? Sim. E eu queria alguma coisa do tipo. E aí eu achei os planetas de Star Wars. Então eu disse, cara, vão ser interessante. Então todas as vezes que a gente vai construir um novo software, a gente analisa o que ele produz e a gente busca um planeta no Star Wars que tem uma história parecida com o contexto do software. Então, nós hoje temos o Naboo, nós temos o Tatooine, nós temos o Yavin, nós temos o Lothal. Esses são os 4 principais softwares que a gente está trabalhando atualmente. E agora a gente vai fazer o lançamento do Camino. Então, são nomes de planetas de Star Wars. Porra. Tirou onda, hein? Quem é fã vai gostar disso aí, hein? Eu não assistia muito não, que eu ficava meio perdido, era moleque naquela época. Eu nem lembro se tinha na minha época isso, já tinha passado já umas décadas para trás. Isso é muito da cultura de nerd. Cara, se você não tiver isso... Pra quem tem mais de 40, né? Cara, mas olha, isso ainda o contexto da história ainda é muito atual. Se você assistir hoje, você consegue empregar, principalmente para o contexto republicano, imperialista, Sim.
político, tá? Então você consegue entender e trazer para a realidade um pouco disso também. Agora lógico, né? As mudanças, a Disney assumiu e aí as mudanças que vieram nele aí, a turma mais antiga não gostou Não muito. gostou muito, realmente. Ô, Kleber, e na tua área comercial aí, como é que tu chegasse aqui? Qual foi o maior desafio dentro da Epta? Cara, inicialmente foi a imersão, né? Eu venho da área de seguros. Então, o seguro tratava a proteção veicular como pirata. Ainda trata, né? Hoje não. Eu acho que mudou drasticamente, exatamente por conta do profissionalismo que hoje se emprega. Mas foi algo que eu fiquei, assim, totalmente... Como é que Surpreso. eu acho mais do que Eu isso. percebi isso. Eu vi isso em Kleber. Quando ele veio, que eu fiz o convite para ele, eu mostrei um pouco e ele, por vezes, quando ele conhecia o segmento da proteção veicular, eu percebi ele fazendo uma pausa e eu percebi ele fazendo como se fosse um comparativo com a realidade do que ele Do tinha. que ele tinha antes. É porque, cara, é drástico. É drástico. Então, assim, hoje eu comparo que existem milhões de benefícios a mais na proteção veicular do que no seguro, propriamente dito. Foi foda. Foi muito, e foi um choque de realidade. Porque, assim, a seguradora, ao meu ver, ela tinha um padrão top e aquilo ali era padrão internacional. E quando eu percebi, lógico, a gente sabe que existe associações e associações. Sim, mais sim. que ninguém sabe o que é Sim. isso. Mas, ainda assim, dentro daquilo que da nossa realidade e alguns dos nossos clientes hoje, cara, são benefícios que, sei lá, reboque ilimitado, 3, 4 vezes no ano. Uma seguradora não tem isso. Um dos pontos importantes que a gente observa nesse comparativo é que no seguro você tem um modelo mais padrão mesmo, mais fechado. Então, quando você vai observar os planos, eles são muito próximos um do outro, de uma seguradora a outra, é tudo muito próximo. A proteção veicular, ela consegue ter uma variação muito maior de planos e personalizações. Isso a proteção veicular acabou forçando para que algumas empresas seguradoras forçassem também esse modelo no que tinha de padrão lá. Então, a gente encontra diversas insurtechs, que são essas empresas de seguro, mas com uma pegada mais tecnológica, imitando a proteção veicular. Sim. Tanto é que se você for no Google hoje e você colocar proteção veicular, você vai perceber que os anúncios pagos São dos seguradoras. são as 3 ou 4 insurtechs mais conhecidas no mercado. Então, elas estão trabalhando justamente para ser concorrente à proteção veicular. Acredito que a maior insurtech que nós temos hoje no mercado seja a Pier. E em um evento, a Pier falou que 70% dos clientes deles são da proteção veicular. Aí você vê, né? A dificuldade que você tinha para fazer um seguro, realmente, eles analisavam até se sua garagem era coberta ou não. Ainda faz. Ainda faz isso? Ainda faz. Pronto. Hoje eu não tenho mais, porque eu só boto proteção mesmo. Mas pela idade e tudo, e aumentava o preço. Não é proteção não. Você chega lá, tem aquela facilidade. Pô, qual é o ano do carro? Não pergunta a sua idade, não pergunta o motorista, não pergunta nada. Tá lá, tá rodando e tal. A organizada, né? Mas também só paga se tiver, quem estiver dirigindo, no caso do sinistro, tem habilitação ou alguma coisa parecida. Mas, cara, veio para modernizar mesmo a proteção de um jeito, para mudar a vida das pessoas e ajudar realmente as pessoas. Não é aquela exploração que a gente tinha no seguro. Caso na minha idade, com 21 anos, quando eu ia fazer um seguro, meu seguro ia para quase, de um Celta, na época, ia para quase 5, 6 mil reais, por conta da minha idade, que eu era novo. Eu lembro que meu pai foi fazer um adicional na época, porque o seguro é o seguinte, o condutor do carro você coloca um adicional, né? Sim. E ele foi fazer, quase dobrava o valor do seguro. Aí eu disse, não vai pegar no meu carro de jeito nenhum. Isso é interessante. A gente observar, acho que até a própria tecnologia ela tem realmente forçado algumas coisas a acontecer. Acho que a proteção veicular ela ainda também precisa de muito trabalho em cima de tecnologia, processo, gestão, mas ela é disruptiva. A gente viu acontecer com o Uber, Sim, a gente viu acontecer isso com o Airbnb. sim. Então, eu acredito que
o seguro, no modelo que ele ele precisa ser reformulado. E a proteção veicular trouxe uma metodologia fantástica de ser trabalhada e muito mais interessante para o consumidor. Isso aí. Agora, a gente falando disso, isso é tudo muito bonito. Para quem tá vendo, a gente fala isso. Mas bora entrar agora nos bastidores da proteção veicular. Que a gente sabe que tem proteção, como você disse, 1, 2 e 3, a classe de classificação de cada uma, de organização, não é isso? Isso. Segura aí que eu vou te falar. É uma informação extremamente importante que todos precisam entender, todos que estão à frente da proteção veicular, todos que estão à frente de um negócio, precisam entender que há uma pirâmide de como você trata o que você tem como um input de dado de informação. O que quer dizer isso? Um dado, ele é a informação crua. Tá? Então, se você chegar lá e colocar simplesmente o nome Lucas Lipo Sim, dentro de um cadastro, ele não é muita coisa. sim. Mas quando você começa a ter um conjunto de dados, CPF, endereço Isso. e tudo mais. você cria uma informação. Sim, Tá? Então, um conjunto de dados, nós temos uma informação. E se a gente pega e coloca essa informação, Lucas Lipo, para utilizar dentro de um contrato de proteção veicular, eu vou gerar conhecimento. Então, várias informações, eu gero um conhecimento. sim. Então, eu fiz o input dessas informações dentro do meu software de gestão lá na proteção veicular. Algumas associações, ela vai tratar simplesmente o dado para que possa fazer a geração de um boleto, faz uma cobrança e simplesmente ficou naquilo ali. Quando acontece um evento sinistro, ou nós chamamos de evento na proteção veicular, né? Sinistro é muito utilizado num termo como a seguradora, Sim. ele vai simplesmente procurar fazer o pagamento e por vezes nem faz a inserção dessas informações no software de gestão. E quando você utiliza o conhecimento para que você possa melhorar o teu negócio, você usa a inteligência. O dado, a informação, o conhecimento e a inteligência. Sim. E aí, baseado nisso, a gente começa a analisar o que as proteções veiculares estão no mercado. Então, nós temos uma informação, acredito que o maior player na proteção veicular, e ele nos passou a seguinte informação. Ele disse que 80% do mercado de proteção veicular tem até 4.000 placas. Pô, legal. 80% até 4.000 placas. Até 4.000 então, placas. Esses são os ordinários. É isso aí. Né? Esses são os ordinários. E aí, nós na EPTA, nós qualificamos, a gente costuma sempre dar nomes a algumas informações que a gente coleta. Por exemplo, o associado canguru, que nós chamamos, é aquele que pula de associação em associação. Sim. Então, a gente metrifica isso dentro do nosso software também. E a gente também qualifica a própria associação em 3 níveis. O primeiro nível, a gente chama de bebê. Cuida, bebê. Cuida, bebê. Eu, imediatamente, quando eu estava escrevendo isso, eu disse, Lucas vai adorar dizer, cuida, Gostei bebê. dessa. Então, é o primeiro nível. A maturidade dele, ele ainda é um bebê. E Sim. se qualifica muito nessas 80%, nas 80% de associações do mercado que tem até 4.000 placas. Que são os bebês. Que são os bebês. 80% são bebês. 80% são bebês. São associações que se preocupam basicamente, tem as cooperativas também, eles se preocupam basicamente em fazer a inserção dos dados para que realmente possa ser feita a cobrança em um pagamento ou outro. Só isso. No máximo, isso. Só que aí, quando ele começa a evoluir, ele começa a ter a necessidade de ter mais pessoas ao lado dele, ele precisa profissionalizar a associação. Então, ele começa a contratar softwares melhores, mais softwares para cada departamento e assessorias, ou mentorias também. Sim. E aí, ele começa esse processo de maturidade para se tornar um jovem, saiu de bebê para se tornar um jovem, quando ele começa a metrificar e ele começa a enxergar alguns números. Por exemplo, o ticket médio é um número muito básico. Ele começa a ver o crescimento da base, ele começa a ver a taxa de cancelamento, a taxa de sinistralidade, a probabilidade de acontecer um sinistro. Ele começa a enxergar o lifetime, que é o tempo médio em que um associado fica dentro da associação. Só para você ter uma noção, aqui na nossa região, nós temos uma média de 10,4 meses.
um associado ele fica cerca de 10,4 meses dentro de uma associação. E aí você começa a enxergar o lifetime value, é o valor que ele deixa ali dentro. Então, nesses 10,4 meses, quanto em dinheiro ele está deixando aqui para dentro da associação? Tá? Então, ele começa a enxergar esses números. O CAC, que é o custo de aquisição do associado, né, que é cliente aí no caso. CAC não é o cara que atira não, viu, gente? É isso aí. É isso aí. Então, o CAC, que é esse custo, ele começa a enxergar. Por exemplo, ele cria um grupo de despesas lá dentro do software e ele junta esse grupo de despesas a tudo que é relativo a comissionamento de vistoria, a campanhas de marketing, propaganda. Então, ele vai juntar todo aquele valor. Ele fez aquela campanha. Depois ele vai dizer, olha, eu gastei 10 mil reais e eu só consegui 100 associados. Então, com essa campanha, eu gastei 10 mil e só consegui 100 associados. Então, o custo de aquisição do cliente, ele foi de 10, foi 100 reais. 100 reais. Ou seja, então, esse CAC precisa ser metrificado. Só que o ticket médio, vou dizer para você que seja de 120 reais. Sim. E ele passa 10,4 meses, então ele está gastando ali, ele está deixando ali mais ou menos R$ 1.200. Então, se você gasta na campanha R$ 100 reais para um associado que vai deixar 1.200, é claro que compensa. Sim. Mas quantas associações começam a metrificar isso? São poucos. Então, quando ela está jovem, ela começa a enxergar esses números. E ela só vai conseguir fazer isso com suporte, com o apoio de um software de gestão. Legal. Assim como os nossos softwares. E o terceiro nível é o adulto, que ele faz tudo o que faz o jovem, ele metrifica, mas agora ele planeja. Agora ele enxerga aquilo que ele vai executar mais na frente. Ele começa a distribuir, delegar as funções com as pessoas. Ele começa a metrificar e enxergar o que vai ser executado. Então, uma associação, se ela diz assim, nós vamos começar um processo de expansão. E aí ela começa a planejar quantos associados ela precisa para bater os números que ela tem ali em mente. Sim. Ela começa a criar orçamentos. Então, o que é um orçamento? É, na verdade, um valor máximo a ser gastado em um determinado departamento ou um determinado setor. Então, ela começa a criar esses planejamentos. Então, esses são os 3 níveis que a gente identifica hoje. Nós, na Epta Tecnologia, temos esses 3 níveis de clientes. Então, o primeiro nível é o bebê, que ele só quer saber de venha a nós, só comer a papinha todo final de mês e foda-se todo mundo. É desse Por aí. jeito. O segundo, ele é um adolescente que está vendo que é um negócio bom, está tentando organizar a casa, mas não pensa no futuro. Isso. Age sem pensar no futuro, Isso. que é o que o adolescente faz. E o adulto, ele já faz tudo que os outros fazem, porém ele pensa como vai agir no futuro, Isso. certo? Então aí a pergunta fica, qual nível está a sua associação hoje? Isso aí. O 1, 2 e o 3. Você é um bebê, um jovem ou um adulto? Vocês estão planejando realmente a associação de vocês para o futuro? Está pensando no seu associado no futuro? Ou você está pensando naquele momento? Então deixa um comentário aí, gente. Bota aí embaixo qual é o nível de associação. Se vocês estão sendo só os 2 primeiros que são ordinários, ou vocês já estão na parte de extraordinário, pensando no futuro, pensando em melhorar a qualidade de serviço, a qualidade dentro da sua empresa para poder ter uma gestão de verdade. E se vocês têm um software, qual que vocês estão usando aí? Cuida, bebê. É isso aí. O software ele é parte importante desse crescimento da associação, porque os dados vão ser extraídos dali. Sim. E o dado, a informação, se ela não for precisa, ela acaba comprometendo. Você pode acabar achando que está no nível 2 e ainda ser um nível 1, porque Sim. você não tem as informações como deveria ter. A gente lá dentro da Epta, e Kleber tem nos assessorado também nesse sentido, ele faz parte, estamos criando esse departamento da mentoria. Nós já estamos executando esse trabalho, mas estamos criando esse departamento. A gente está colocando um gestor de projetos, uma pessoa pós-graduada em gestão de projetos, e um estagiário em administração, né? Uma pessoa que está cursando o curso, que vai nos auxiliar a criar documentações. Legal. Um dos pontos, só para que você tenha uma noção, um dos pontos mais importantes que a gente faz dentro da associação é quando ela é bebê, eles não documentam o código de cultura
e o propósito de valor deles. Eles não sabem o que eles são. O presidente não tem isso aplicado na associação. Então, as pessoas que estão ali, elas estão simplesmente por estar. Tem um Sim. emprego, mas não conseguem enxergar o tamanho e a oportunidade que eles têm de fazer algo acontecer. Certo. Então, código de cultura e o propósito de valor é um dos primeiros pontos que a gente trabalha com a diretoria da associação para que tenha isso em mente e que possa ser replicado para todos os colaboradores. Bom de verdade, viu? Cara, isso é muito importante. Deixando um adendo aí nessa questão que o Arthur falou, a associação ela funciona como qualquer outra empresa de valor, de fato. Porque se você contrata o cara só porque o camarada tem as qualidades técnicas e ele não veste a camisa da tua empresa, você está gastando dinheiro em vão. Daqui uns dias, aquele camarada vai receber uma proposta melhor e ele vai sair. Agora, quando ele compra a ideia, que ele se sente pertencente àquela ideia, cara, ele quer ver o sucesso. Então, ele começa a contagiar. A gente já chegou em cliente de ter 2 unidades, em uma das unidades ter a turma totalmente engajada e na outra ter a turma totalmente dispersa. Como é que pode? Se eu O mesmo presidente com 2 turmas, Isso, em 2 lugares diferentes, Uma regional, no Uma caso. uma regional. aí uma totalmente engajada e a outra totalmente dispersa. Até a forma de atendimento e recepção do cliente. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão. E é muito engraçado que quando a gente vê esse nível de maturidade, ainda assim, mesmo com um nível de maturidade mais alto, a gente percebe que tem clientes nossos que ainda não tratam o associado como ele deveria tratar. Um bom dia, um café, uma água. Sim. Você não vê. Às vezes, quando a gente vai fazer uma visita no cliente, Kleber que é profissional nisso, é essa parte que ele... Comercial, ele... E uma vez eu estava sentado no atendimento de uma associação, aí chega, não sei se é um associado ou um propenso associado, e ele chega com mais 2 pessoas. E assim que ele chega, um senta e os outros 2 ficam em pé. Imediatamente Kleber percebe isso, ele me afasta, ele me tira dali e coloca para que a outra pessoa possa sentar. Ele oferece água, oferece café. E ele não é nem da associação faz Não. parte. Tava lá visitando o cliente. Exato. Cara, E assim, para você ver, essa é uma associação bebê, tá? Então não tem isso ainda Cara, trabalhado. E aí a gente vai lá e pega no pé. Só, gente, fica atento, vocês têm café aqui, vocês têm água, oferecem. Mas é o que o Kleber falou, o cara tem que se sentir parte da operação, porque senão não vai não. Já aconteceu de eu ir em associação muito grande aqui, tava do lado de fora, o cara tava aqui reclamando. Puto da vida, puto mesmo. Porra, passei 5 anos aqui, nunca usei um reboque, meu pneu nunca baixou. Eu vim aqui agora para trocar meu carro, querem me cobrar uma adesão. Aí eu olhei assim, eu digo, pô, o cara passou 5 anos dentro da associação. Só para trocar, só para botar o rastreador, tirar de um carro, botar no outro, vão cobrar 300 para o cara. Pô, peraí, pô. Aí ainda tinha mais. Eu tô vendendo esse carro, o cara queria ficar com a proteção, mas eu não vou deixar. Vou tirar tudo e já vou para a concorrência. Aí eu chamei o cara no canto e disse, deixa eu tentar lhe ajudar, eu não faço parte da equipe aqui não, mas eu vou ali e já volto. Aí fui lá, falei com o presidente, voltei e fiz, olha, o senhor não vai pagar nada, isso aí, só pagar a próxima parcela, eles já vão instalar gratuitamente no teu veículo o outro rastreador. E o seu carro que é para retirar o rastreador, quem é o rapaz que vai comprar? Quando o rapaz chegou, vai manter a mesma parcela, você continua pagando a mesma parcela, não precisa pagar a adesão. Pô, eu segurei 2 clientes num momento só. Agora, o atendimento lotado, tinha 8 pessoas no atendimento lá. Nenhuma teve a coragem de levantar e dizer, não, vou tentar resolver esse problema. Ah, o senhor quer sair? Tem que pagar tanto. Se não pagar, não entra. Pô, velho, o pessoal não tem a vontade de trabalhar porque não se sente parte da equipe. Foi muito importante. Exato. Cara, quer ver outra coisa que eu bato muito de frente? Gosto de polêmica, né? Gosto. Né? Vamos empurrar o pé. Vamos ser polêmico. Eu fico puto com donos de associações quando eles dizem assim... Presidente. Lucas, desculpa, tá? Presidente da associação, quando ele diz assim, o consultor saiu e levou a base porque ele é um ladrão. Cara, ele não é. Qual foi o relacionamento que tu fizesse com o teu cliente? Nenhum. Nada. Tu já mandou uma mensagem pra ele dizendo assim, opa, tudo jóia, seu Kleber? Bom dia. Feliz aniversário. aniversário. Entende? Então, cara, aí o cara sai, o único relacionamento que teve foi o consultor quem fez,
nunca ele chegou lá para dizer assim, ó, vem aqui, conheça a nossa sede, veja que a gente reformulou, coisa e tal. Não, ele nunca teve. Ele nunca se importou com um cara que vai ali todo mês e paga a proteção veicular do carro dele. Quem foi que fez isso? O consultor. De quem é o cliente? Do consultor, cara. Ah, bom. Ele vai sair, ele vai levar 50 Concordo, mil. concordo. Então, assim, os caras não trabalham... Sim, claro, mas eu vou fazer isso e quanto é o custo disso aí? Cara, o custo disso aí é o seguinte. Quer deixar o consultor levar? É só não fazer nada, continua fazendo do jeito que tá. Fica o bebê. Fica no Você tá bebê. entendendo? É. Então, assim, ó, a gente se depara muito com a situação ainda da questão salarial de algumas profissões dentro da associação, tá? Porque quando a gente chega... Aconteceu um fato com uma associação, a gente discutindo isso, o cara, não, isso não... Cara, se você não pagar isso ao cara que tá trabalhando lá, ele não vai fazer bem feito. A mesma coisa dos instaladores. Eu Exato. reclamo pra caramba direto. Você que é dono de associação, você que é dono de empresa de rastreamento, valoriza, pô, o cara. O salário é baixo da turma do Cara, leste. a média salarial, quando eu falo, os empresários falam, não, pô, é um salário mínimo. Eu digo, não é. É um profissional diferenciado. A média de salário mínimo em todo o Brasil é de R$ 1.500, pô. Só o salário, fora a comissão, fora o risco que ele tem de estar em cima de uma moto pra cima e pra baixo. Mas os caras não querem que a gente divulgue, não. Não, só paga um salário, o meu instalador. Aí o instalador vai lá, dá uma cagada massa, queimou a central. Pô, pro instalador, foda-se. Central não é Evoque. Ai, caramba. Bota 22 mil conto aí pra rodar. Eu vou compartilhar com vocês aqui Lá. uma história de um cliente. Acho que no nosso primeiro software ainda, quando a gente trabalhava muito com varejo. E ele era autopeças, especificamente para-brisa. Sim. Então, era muito comum haver quebra dos para-brisas quando o pessoal, eram 3 estoques, e o pessoal ia lá pegar o para-brisa e, de repente, Trincar o para-brisa. trincava, batia, encostava na parede e já era o para-brisa, né? E aí tem para-brisa de 3, 6 mil reais, é caríssimo, né? E aí ele começou a descontar do salário de quem realmente estava quebrando os para-brisas. Isso não mudou nada. Continuaram quebrando. Depois ele resolveu mudar. Ele fez o seguinte, ele gerou um valor a mais do salário para quem não estivesse quebrando. Parou. Parou. Não havia mais quebra de Já vi para-brisa. isso. Cara, Interessante, incrível. né? Então você reconhecer ali dá mais resultado do que você abater Do que e punir. descontar, do que punir. Legal. E você Incentivar sempre tem mais resultado Sempre do que tem mais. punir. Você quer ver uma coisa interessante? Pode até não parecer. Você já imaginou? Você chega na empresa todos os dias, na associação. Vou botar uma empresa comum. O diretor da empresa chega lá, entra direto para a sala dele, vai lá fazer as obrigações dele e acabou. Na associação, o cara chega, não dá nem bom dia aos colaboradores. Aí passa, tem um associado, às vezes ele nem fala, Sim. né? Aí vai embora. Aí quando é daqui a pouco, não sei, porque o pessoal tá indo embora. Se tua turma não tá engajada com o teu bom dia, sei lá, com o tratar num todo, como é que essa galera vai tratar teu associado? Já parou pra pensar nisso? É uma coisa simples. Mas comercialmente falando, é trazer para perto o interesse. Sim. O seu interesse é que tenha mais associados, né? E eu fico olhando, a gente nesse processo de mentoria, aconteceu um fato, quando a gente conversando, ele disse assim, fulano já mudou tanto, que hoje até bom dia, ele já trata a gente, porque ele é um caso à parte, ele realmente ele é muito tímido, mas diante de tudo isso, opa, bom dia. Eu vou te dizer, eu escutei da Thaís, acho que foi ontem, ela postou a Thaís da Virtuais, que é a presidente da Virtuais hoje, lá no Rio Grande do Sul, a dona da Virtuais, né? E ela falou um negócio bem interessante. E hoje, foi segunda-feira, foi esses dias. Ela postou e disse, não, hoje a gente tem reunião com dia de perguntas com o diretor, com a presidência. Então ela faz um dia de perguntas com Isso é muito massa. e as pessoas vão tirando as dúvidas. Aí ela citou uma frase bem legal que disse assim, a gente tem que ser um porco-espinho. Nem próximo demais para não atrapalhar e nem longe demais porque senão eles ficam frouxos. Então, tem que ficar meio termo e sempre observando, sempre junto da equipe. Mas não pode ser demais para poder inibir,
próximo demais e furar e dar as espetadas que a gente dá como chefe, mas também não pode ficar muito longe, senão o pessoal deita e rola. Eu vou trazer mais uma dica aí para compartilhar com o pessoal. Empurra o pé. Um pouquinho da nossa mentoria. Coisas que são bem simples, mas a associação que é bebê, ela precisa ouvir isso. Às vezes ela não aplica e é necessário. Sim. Eu sempre gosto, eu mesmo gosto de fazer, e eu também faço às vezes com o Kleber, é sempre o papel de um funcionário, como ele deveria realmente estar executando o trabalho dele. Então, por exemplo, eu ligo para Kleber e aí nós vamos fazer um processo de cobrança. A gente metrifica inclusive o tempo. Então, a gente está lá, Kleber, numa ligação, numa outra sala nossa, eu estou em outra sala, inclusive os meninos que ficam olhando ficam achando engraçado isso, mas a gente está lá cronometrando. Como seria? Vai, liga pro Kleber agora. 2 doidinhos do walk-talk. Vai, liga pro Kleber agora, liga agora. Eu vou te cobrar, Kleber. Vai. Vamos lá ver isso agora. Caracterização, né? Sou eu que estou te ligando. Alô? Olá, seu Kleber. Bom dia. Bom dia, seu Kleber, tudo bem? Aqui é Arthur falando. Eu estou em nome da Viver de Rastreamento. Você tem um minuto para falar com a gente? Tenho sim, vai demorar muito não, né? Bem rápido. Seu Kleber, eu estou verificando aqui no nosso sistema que o senhor está com uma parcela em aberto. Eu gostaria de poder fazer uma negociação e te oferecer um benefício a mais. Você poderia me ouvir? Posso sim. A gente tem essa parcela que está aqui em aberto e a gente pode fazer o seguinte, eu posso gerar um desconto nela caso você faça uma indicação de uma nova pessoa. Então, se você me passar o contato de uma pessoa, a gente gera o desconto e o senhor volta a ter a proteção novamente do seu veículo. Vamos lá? Vamos sim. Pode botar aí que eu quero. Esse número que eu estou falando com o senhor é o WhatsApp? É. Pronto, eu vou te enviar a proposta e aguardo o teu feedback lá, tá bom? Certo. Eu só não tenho como pagar hoje. Tem como botar para amanhã ou algo do tipo? Pode ser sim. Eu vou colocar aqui a proposta para você e as datas possíveis. Aí você me dá um feedback no próprio WhatsApp, tá bom? Pronto, tá certo. Obrigado, seu Kleber. Bom dia, bom trabalho. Igual. É isso aí. A gente metrifica, a gente faz essas coisas. E não é só cobrança. Por exemplo, quando a gente trabalha também aniversário. Então, eu já mostrei, por exemplo, era um aniversário de um senhor. Liguei para ele, e eu faço isso mostrando para a equipe, né? Sim. Eu fiz a ligação para ele, ele ficou meio sem entender, deu os parabéns, aí de repente ele fez, olha, eu tenho meu genro aqui também que quer fazer esse seguro. Eu fiz, não é seguro não, é a proteção. Mas vamos lá, a gente vai fazer. Então tá bom, como é que eu faço? Vou mandar alguém aí agora. E o presidente da associação era só a mensagem de aniversariante que eles não trabalhavam. Caramba, o presidente da associação estava ali na hora, olhou assim para todos os colaboradores, fitando eles com aquele olhar e disse assim, a partir de amanhã todo mundo fazendo ligação. Esse é um caso, né? Um segundo caso, na própria parte de cobrança, isso que eu fiz agora com o Kleber, isso aconteceu de verdade. E aí a gente conseguiu uma outra pessoa, um novo associado em cima disso daí. A gente faz, por exemplo, o trabalho do cliente falso também. Vez ou outra, quando a gente entra no processo da mentoria, a gente liga. Então, por exemplo, eu coloquei o veículo do meu pai dentro de uma associação que a gente está fazendo esse processo da mentoria. Então, imediatamente, quando eu mesmo fiz o processo da vistoria no aplicativo que nós desenvolvemos, o departamento que dá o suporte às vistorias, ele faz a análise, ele faz a aprovação das vistorias, eu recebo feedback, eu como um consultor, um vistoriador, recebo a informação de que a vistoria foi aprovada e agora parte para o departamento de cadastros, onde eles só importam esses dados e efetivam lá o contrato. Sim. E quando foi efetivado o contrato, meu pai recebeu um SMS de boas-vindas e no outro dia o setor de relacionamento, que nós criamos esse setor na nossa mentoria, criamos esse setor dentro da associação, e ele vai lá e uma pessoa liga para o associado no outro dia para fazer uma pesquisa de NPS. O que é a pesquisa de NPS? É uma pesquisa de satisfação. Sim. Acho que todo mundo conhece, se não pelo nome, mas já fez. Então, por exemplo, de 0 a 6, se a nota vier de 0 a 6, ele é um propenso detrator. Ele vai falar mal de alguma coisa que aconteceu. Sim. Quando a pessoa liga, ela procura saber se foi bem informada, se o consultor, o historiador, passou todas as informações necessárias para ele, se tratou com educação. Então, a gente faz essa pesquisa. De 0 a 6 é um detrator, tem alguma coisa errada. De 7 a 8, ele é neutro. Então, para ele, tanto faz, tanto fez, foi do jeito que deveria ser. De 9 a 10, ele é um promotor.
Ele gostou e ele é um propenso associado para indicar essa associação a outra pessoa. Então a gente Correto. aplica isso lá dentro, a gente trabalha isso com softwares para que a gente consiga metrificar e, metrificando, saindo do nível 2, começar a planejar e entender o perfil de novos associados e entender o perfil de novos consultores. Não é análise de perfil como faz a seguradora, Sim. é apenas uma percepção de gestão para que você consiga melhorar os serviços ali internos. Cara, eu não tinha visto isso por nenhuma empresa de software que ofereça para a associação isso que vocês fazem, não. É porque se você analisar o seguinte, velho, se eles não entenderem isso, eles vão entender o que do software? Pois é. O software ele é um espelho de processos. Ele existe ali para isso, tá? Então, se você não entende de processos, lá no nosso escritório nós temos desenvolvedores, nós temos testers, nós temos analistas de requisitos, e a gente tem profissionais que são pós-graduados com MBA em gestão de processos, de projetos, de qualidade. Então, a gente tem isso dentro do nosso DNA. Os nossos softwares partem em cima disso daí. E estamos agora para 2023 com o planejamento de colocar a inteligência artificial. Será um desafio imenso e isso ninguém ainda fez no mercado. Nós já estamos nesse trabalho. Cara, vocês estão bem à frente do que o mercado está oferecendo aí, Isso viu? ninguém faz ainda, tá? Não, vocês ainda vão começar esse projeto, porém vocês já estão à frente com o que vocês já têm. Já estamos rodando algumas coisas, tá? Então a gente já tem, assim, o projeto já está em andamento, mas a gente não disparou ainda. Nós vamos ter que selecionar alguns cases, vamos ter que colocar em algumas associações específicas para que a gente possa fazer o teste. E assim a gente disponibiliza para todos. Mas, por exemplo, olha, como é que vai funcionar essa questão da inteligência artificial? Nós temos diversos parceiros, onde nós vamos criar um hub, que no caso é a conexão desses parceiros. São empresas como a Big Data Corp, como a Assertiva Soluções, que fazem cobrança, que fazem análise de dados e com dados públicos. Mas, por exemplo, imagina que eu possa metrificar e saber em quanto tempo esse veículo que está entrando na minha base poderá causar um sinistro, seja ele um roubo, um furto ou uma colisão. Cara, parece impossível isso, mas 80% das seguradoras no Brasil hoje já usam. Oh, sério? 80% delas já usam. De 2020 para 2022, eles economizaram 40 milhões de reais com análise de fraude. Eles melhoraram 0,7% da sinistralidade deles. Tá me deixando de boca aberta. Vamos. É muito interessante. Cara, também é contagiante. Eu gosto muito disso. A gente vivencia isso e assim a gente vai se articulando e vai percebendo. Sim. E isso para que a gente possa entregar, para que melhore e profissionalize as associações. Que elas saiam de bebê para adolescente e de adolescente para adultos. Tá? Então, a gente tem muito dessa pegada. Vou dar um exemplo. A Movida, acredito que você já ouviu falar da Movida. Sim. A Movida é uma das maiores empresas de aluguéis de carro no Brasil. Eles implementaram algumas automatizações e colocaram uma análise de possibilidades de colisões ou de multas que existiam dentro dos locatários, as pessoas que estavam alugando os veículos. Sim. E ela começou a fazer negativa, ela começou a negar, não permitindo que aquela pessoa pudesse alugar um veículo. Só para você ter uma noção, a cada R$1 em que ela negava, ela economizava R$160. Ah, porra. Isso é um dado público, eles mostram isso. Existe um PDF falando sobre o que foi feito. E esse resultado a gente quer trazer da mesma forma para a associação. Então, imagina que no processo da vistoria, tu colocou a placa lá e tu já identificar inúmeros fatores, como saúde do veículo. A saúde, quando eu falo em relação à parte lógica do veículo. Vou dar um exemplo, e eu acho que isso é inclusive da sua área. Desde 2016, todos os veículos da BMW, eles saem com 4G, o LTE, instalados, sem nenhum custo. E a ideia da BMW é transformar o veículo em uma plataforma. E eles vão metrificar com telemetria exatamente tudo. E o objetivo é justamente identificar
o como está a condução e orientar o condutor de como ele pode fazer tudo melhor. O cara tá sendo rastreado 24 horas por dia em tudo, pô. É. É no telefone, agora nos carros e tudo, pô. Mas isso é interessante. Olha, É, eu sim, não sim. me incomodo. Se for algo que traz para o meu benefício, cara, eu não vejo nenhum Eu problema em vou relação a entrar isso. na conspiração agora. As máquinas vão dominar o mundo. Dá pau, viu? É muita coisa. A gente teve um sem podcast dúvida. falando isso com o Nicolas. Ele falou, pô, as propagandas hoje que a gente recebe, hoje os telefones, as máquinas, eles conseguem capturar nossas emoções, como a gente se sente e as pessoas que estão ao nosso redor. Então ele começa a divulgar. O Nicolas falou isso num dos podcasts. Quem perdeu, dá uma olhada lá. Que eu tô do seu lado, eu sei qual é o seu gosto, a gente é nerd. Então ele vai me trazer propagandas de nerd, porque a gente só fala sobre assunto de nerd, que é coisa que você pesquisa e eu pesquiso. Então ele vai começando a reconhecer quem anda mais com você. Enquanto tempo que eu passar com o Arthur, a gente tá há 3 horas aqui juntos já, ele já entendeu que a gente compartilha do mesmo assunto, porque tá os 3 telefones juntos e ninguém tá mexendo no telefone. Eu digo, pô, ele se comunica assim? O Nicolas fez, se comunica. Aí eu fiquei sem entender. Aí eu digo, pô, será que é isso mesmo? Daqui a pouco, quando você olha na tela do seu telefone, ele tá mudando agora, né? Aquele negócio de... Fica aparecendo algumas imagens, meu telefone fica mudando. O Android, principalmente. Você tá perto de um restaurante, tá na hora do almoço, ele começa a aparecer foto de comida mesmo na frente do telefone. Você tá numa área de lazer, ele mostra esportes radicais. Eu digo, pô, filho da puta, sabe onde eu tô mesmo? Que ele começa de um jeito. É um subconsciente que você não percebe, mas tá lá, ó, rodando. Ó, eu vou dar um exemplo disso daí. E para mim não... Veja como eu digo que para mim é interessante. Todas as quartas-feiras eu vou para uma outra cidade, que é para Santa Cruz de Capibaribe. Todos os dias de manhãzinho eu saio, vou ao escritório, vou dar só uma conversa rápida com os meninos e a gente vai, eu e Kleber, nós vamos a Santa Cruz. Certo? E assim que o meu celular já conecta no Bluetooth do carro, eu já recebo uma notificação me mostrando como está o trânsito, né? E em quanto tempo eu vou chegar no escritório. E é sempre 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos. Então ele sabe sempre orientando Não é isso. aquele não, mas... Oh! E todas as quartas-feiras, quando eu ligo o carro na garagem de casa, ele automaticamente me indica o caminho e o tempo para Santa Cruz. Ele entendeu isso como um padrão. Mesmo se você colocar, ele já Eu não liga. coloquei, é a sugestão dele. Porque ele já entendeu isso como um padrão. Caramba! Isso é comportamental, uma análise comportamental. Cara, tem um modelo... O cabo que tiver viciado, tiver traindo a mulher, indo pro motel toda quarta-feira, meu amigo, a mulher um dia pegar o carro dele e for rodar, ela vai dar já o endereço do motel. Exatamente é isso. Siga seu marido por essa direção. Por essa direção. Cara, é muito interessante Vire isso. à esquerda a 300 metros e encontre o safado. Motel à sua esquerda. Ó, eu não sei se você já viu, mas existe uma seguradora, a SINSEG, que Já ouvi falar. ela colocou agora o seguro Pay Per Use. Eu vi, isso é muito massa. Então você paga pelo aquilo que você utiliza. Eu tenho uma sensação que num mundo não muito distante, não é? Acredito que a gente ainda consiga visualizar isso. As cidades elas começam a se desenvolver mais integradas. A gente tem um projeto muito bonito aqui, que é a Via Parque, que ela tem cerca de 25 quilômetros de extensão. Sim. Se eu não me engano, são 3 quilômetros cortando dentro da cidade. Não tem essa 2 quilômetros, 3 quilômetros, algo do tipo. E ela corta o centro da cidade. A gente sabe o caos que vai se construindo nas cidades. São Paulo tem rodízio, né? Sim, São Paulo tem rodízio. Você não pode estar rodando Todos os dias, todos os dias, dependendo da sua placa, isso. né? Então a gente vai começar a perceber isso. Por exemplo, o Porto Digital em Recife, ele Sim. tem uma estratégia que foi replicada para São Luís do Maranhão, para Manaus e agora em Paris. O Porto Digital ele representa 5% do PIB de Recife. Então, assim, é um centro... E agora, recentemente, uma empresa foi vendida por mais de 1 bilhão de reais. Caramba. Então, a nossa primeira grande empresa aqui de Pernambuco vendida a um valor absurdo, né? Putz, massa, não? E aí... Quem comprou quiser comprar a minha por esse preço, está à disposição. Em Caruaru nós temos alguns cases aqui e eu acredito que tem uma que tá bem próxima de alcançar algo assim do tipo. Caramba. Depois eu quero saber quem é.
Depois eu te placo. E segunda-feira eu vou fazer uma visita a eles lá. Cara, você tenho certeza que Ascânio, Ascânio e Thiago são sócios nesse projeto. Eles são super gente boas e eles, com certeza eles vão lhe receber também lá. Se quiser ir, a empresa... Infelizmente eu vou estar. Felizmente eu estarei em Fortaleza, infelizmente eu não vou poder ir, mas. A gente marca para você ver. A estrutura dele é muito E bonita. é tecnologia também. É telecomunicação, mas é tecnologia, tá? Ah, legal. É o primeiro provedor 100% digital do Brasil. Putz, que massa. Nasceu aqui em Caruaru. Caramba, que legal. Internet? Cara, o negócio dele é intermediar, mas só para você ter uma noção, a rede Magazine Luiza, quando ela vai abrir um novo ponto, ela contrata a empresa dele para colocar a internet lá. Caramba, que massa. A jogada dele é bem interessante. Eu acho que é melhor quero conhecer, ele te explicar do que eu, tá? E Show, aí ele vai te show, mostrar show, alguns show. números lá, mas eu acredito que seja a nossa maior empresa de tecnologia daqui de Caruaru. Caramba, vocês fornecem produto? Não. Só é a ele parceria de Ele é um amigo amigo mesmo. de infância. Ah, legal, tudo Ele é nerd, amigo de tudo infância. junto. E você vai se conectando, você vai ver, pô, tem um nerd aqui, outro ali, opa, os nerds vão dominar o mundo. Mais ou menos assim. Mais ou Tem menos até uma assim. música, né, que diz que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Isso aí. Tem uma música, né, que é até um cartunista que toca na banda, que isso é muito típico da turma de tecnologia. Todos eles gostam demais de música, Sim. rock e alguém toca algum instrumento. Legal. Tu toca o quê? Rapaz, eu já arranhei guitarra e violão, cara, mas... Não tem mais tempo. Eu percebi que tem que ter muita dedicação, né? É. Eu tenho ainda a Ele minha ganha guitarra. mais dinheiro com tecnologia. Aí Tenho a minha guitarrazinha lá, tenho o meu violãozinho lá, mas fica muito encostado. Ué, de música ele é um bom empresário. Né? Já tô vendo. Cara, muito massa. E aí, assim, a gente vê, então, num cenário não muito distante, eu consigo imaginar, eu acho que, vamos colocar uns 20 anos, com essa estrutura das cidades integradas, a gente vai ver que as pessoas, como lá no Porto Digital, elas têm que se locomover de um negócio a outro para fazer conexões até no máximo 5 minutos a pé. Ali é bem legal. Então, se eu sair de uma empresa, da empresa A para a empresa B, eu não vou buscar um carro, eu não vou... É bem rápido mesmo ali. Tem que ser uma coisa, por isso que nasce o Porto Digital, ele nasce nesse sentido. A integração e a locomoção das empresas. A gente tem aqui alguns movimentos também nesse sentido. O próprio coworking aqui, o Bora Coworking, ele também nasce com esse princípio, Sim, esse objetivo, sim. que é de integrar e criar relacionamentos. Então, veja, a gente começa a perceber que durante o trabalho, as pessoas vão pouco utilizar o veículo, o carro, Sim. a moto, mas também vão começar a utilizar mais o transporte público. Por exemplo, eu sei que ali em São Paulo a gente tem 2 metrôs. Eu não vou lembrar agora de cabeça, eu acho que a linha amarela... Amarela, vermelha e a verde. Eu acho que, não tenho certeza qual mas eu acho que a linha amarela você percebe que é uma coisa mais organizada. Isso. Porque é o metrô e o trem lá, né? Pronto. Tem o trem em cima e o metrô embaixo. O metrô ele corta a cidade de ponta a ponta, de leste a oeste. Top. Eu amo andar de metrô lá. E quando você faz a troca lá, você parece que está trocando de mundo. De mundo, isso aí. Você sobe um degrau, já tá Isso. diferente. Já no de cima o ar-condicionado funciona, mas não é tão bem, mais movimentado. Você vê o nível totalmente Isso. diferente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vamos pegar o nível de baixo e eu acredito que é o que vai realmente se integrar nas cidades. Então você vai Sim. perceber que vai existir muito disso. E quando você tiver um veículo, às vezes ele não vai ser nem seu. Ele vai ser alugado. Sim. Tem uma modalidade nova, viu? assinatura, né? Não, Tem. melhor do que assinatura ainda. Aplicativo. Cara, eu fiquei impressionado em São Paulo. O elétrico, o semi-elétrico e o carro normal. Eu até baixei, já foi aprovado minha conta, vou até dar um rolê. Tem até Mini Cooper, velho. Por R$25 a Exato. hora. Exato. E você não precisa botar gasolina. Fica um cartãozinho lá, tá baixando a gasolina, você passa no posto, passa o cartão do coisa, no posto autorizado já era. Recarrega o carro e você pode andar. É R$25 a hora. Pronto. Não tem KM, não tem porra nenhuma. E aplicativo, abre a porta, vai lá, você entra, já desconta no seu cartão. Você para no outro local, sai, não usou uma hora, só paga o que usou. Se você voltar ao carro não tiver ela não roubaram, não se preocupe.
É outra pessoa Ok. que pegou, só você pegar o outro carro estiver do lado. Exato. E Pô, muito top. Exato. O compartilhamento é isso. Existe o guarda-roupa compartilhado nesse mesmo modelo. Não sei Cara, se- não, isso eu não acredito não. existe empresas, existe aplicativos para isso, né? Isso é muito comum, Putz. porque tem muita mulher que ela pega e empresta uma roupa para outra pessoa, um sapato e daí vai. Vi, Gramado tem isso. E aí você tem um guarda-roupa compartilhado. Então são pessoas que têm lá o guarda-roupa e ela posta lá as fotos no aplicativo e aí você pode ficar fazendo aluguel daquilo ali. Então cada uma cria o seu próprio guarda-roupa compartilhado. Isso existe Em, também. em Gramado eu vi uma loja que faz isso. Ele aluga casacos, até sapato eles alugam pra você. Mas aí, no caso, passa a ser B2C. Nesse Isso. caso, é o ponto a ponto mesmo, tá? Em casa, eu tô em casa e quero alugar uma Isso, roupa minha. Exato. Assim como Caramba. funciona o Airbnb, né? Então, Legal. então já existe isso. Então, o mundo compartilhado, sem sombra de dúvida, vai acontecer. Né? Já acontece, mas vai ser com mais intensidade. Na cidade. E aí você vê, do mesmo jeito que você pega esse veículo com o aluguel, você também vai ter o seguro do veículo, porque veja só, você pode ter um carro alugado, você pode usar o metrô, você pode utilizar a sua bicicleta, isso dentro de um mesmo dia. Então, olha só, do mesmo jeito que você tem proteção e seguro para a bicicleta, você tem proteção e seguro para o carro. Então, a gente não sabe com o que você vai estar utilizando hoje. Então, você pagar por todos como um montante é pior. Então, você paga por um único Pelo que você serviço. usa. E aí, se você tiver no carro, você aciona o seguro naquele momento no carro. Se você tiver a bicicleta, você aciona naquela bicicleta. Do mesmo jeito é o seguro de vida. Só que o seguro de vida ele passa a ser o pay as you live. No caso, é pague como você vive. Então, se de repente você está... vamos lá, vou fazer um rapel. Estou com o celular aí Seguro é detectado. aumenta. Aí você vai receber uma mensagem, uma notificação, dizendo que a tua franquia será aumentada, né, que o teu valor de contribuição, ou como é que chama, o prêmio, vai ser aumentado em X% por você Naquele estar dia. fazendo isso e tal, 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 tal. Porque a fatura vai vir no final do mês descontada diretamente na sua conta. Então você vai ter esses serviços. Eu tô lascado, que esse final de semana eu fiz loucura. A rapel e andando de bicicleta no ar, um cabo de aço. Pronto. Tenha certeza que sua fatura chegaria bem mais alta. Bem mais alto. Então a gente começa a enxergar isso. A gente vê como a tecnologia vai sendo inserida no nosso modo de vida e como ela interfere nesse sentido. Olha, o iPhone foi lançado em 2007. Já reparou que a gente conseguiu modificar nesses últimos anos? Imoral. O Oswaldão lá da BWS, ele ainda tem o iPhone dele, que foi o primeiro iPhone quando trouxe pro Brasil e funciona. Ele atende ligação com o iPhone. Eu digo, pô, não acredito nisso não, pô. Falei, isso aqui eu não vendo nem dou fim, não. E a bateria dele ainda está com 70%, nunca foi aberta. Agora só atende ligação. A Apple, ela tem muito disso. Ela tem, assim, a tecnologia dela é requintada realmente. Se você for observar tudo da Apple, nós temos até um colaborador nosso lá, que ele é o seguinte, Deus no céu e a Apple na terra. Caramba. Tem água aí? Tem sim, obrigado. Você pode falar mal de um amigo dele, de um familiar dele, Mas mas fala não mal da Apple. fale mal da Apple. É o Apple Boy. Ele é demais. Mas assim, e ele é o nosso UX. O UX é o profissional que desenha o estilo do software, tá? Sim. Então, ele é o nosso UX. E a gente se baseia muito no que faz a Apple, principalmente com as integrações. Por exemplo, eu uso um Mac e uso um iPhone. É top. Se eu estiver digitando aqui agora um texto e eu copiar esse texto, Já eu vai venho lá. no iPhone e eu posso colar. Caramba. Se eu estiver digitando no iPhone e eu copiar, eu posso vir no Mac e posso colar. Eu Caramba. posso utilizar, por exemplo, na nossa sala de reunião lá no escritório, se eu estiver aqui conectado com o Mac, eu conecto na televisão, e se eu colocar o meu iPhone aqui numa base, ele serve como microfone para aquilo que está sendo transmitido no Mac. A integração que existe entre as ferramentas. Por exemplo, se eu ligar o Mac, ele destrava pelo meu relógio. Só o fato de eu estar próximo, eu não preciso nem colocar a minha digital. Só o fato de eu estar próximo, ele já desbloqueia. Eu era relutante em usar iPhone quando eu comecei nesse negócio de rachamento. O carro está aqui de prova para isso.
E eu dizia, pô, eu não gosto dessa porra não, velho. Negócio chato do cara de mexer, complicado, muito complexo. O negócio é Android. Eu tenho os dois, né? Mas hoje eu já vejo a diferença. Eu tava brincando em casa esses dias, acessibilidade, toca na maçãzinha 2 vezes, aí tira um print, toca na maçãzinha 3 vezes, abre uma câmera, posso ligar a lanterna, alterando, e vendo como é a funcionalidade dele. Aí eu vi lá um sensor de tosse. Digo, sensor de tosse, que porra é essa? Sensor de bebê. Eu uso de bebê. Meu filho tem 66 dias. Tá choco ainda não, tá, já passou da parte choco. Por isso que ele sai de casa, ninguém controla tudo nesses 60 dias. Tava ligado, mas tu sumia. Olha, eu tava falando, era 1 hora da manhã. Agora, eu tava falando com o Ascânio, o que eu te falei Sim. isso aí. E ele vai ser pai. Aí eu tava conversando com ele, ele me vê, 1 hora da manhã a gente faz negócio também, tá? Também, não para, a gente não para. Só que eu tava com meu filho balançando. Eu tirei uma foto e disse, olha, daqui a um mês como é que tu vai estar, que tá pra nascer Sim. realmente. Daqui a um mês tu vai estar assim, ó, conversando comigo, mandando então. foto. Aí eu coloquei o sensor de bebê, eu coloquei e fui dormir, brincando, digo, não sei pra que é, sem entender. Daqui a pouco, meu telefone de madrugada. Zzz. Se o menino estiver chorando... Aí eu peguei o telefone aí, som de bebê chorando. Exato. Aí eu, oxi, aquele silêncio de casa, eu, não tem ninguém aqui não, pô. Aí abri a porta, fui lá, a menina dormindo. Que eu tenho 3, né? Aí as gêmeas dormindo, eu voltei pra cama. Daqui a pouco, zzz, que porra é essa? Quando eu olhei de novo, detecção de bebê chorando. A menina tava acordando, fazia e voltava a dormir. Isso no outro quarto. Eu no meu quarto, as portas fechadas, ele conseguia capturar. Exato. Agora também a bateria do telefone foi embora ligeirinho, pai. Porque eu acostumado com ele, eu passo a semana sem carregar meu iPhone. A semana todinha sem carregar, porque eu quase não uso. Só quando tem live, para tirar foto aqui pro evento do Viver de Rachamento e tudo mais. Mas a semana toda eu não uso. E um dia ele carregado, ele descarregou com essa função. Por quê? A menina chorando todinha. Eu vou lançar um desafio. Everton, ele não mora aqui no Brasil. Certo. Ele está no Brasil, tá? É o nosso UX, é o cara que conhece tudo da Apple. Certo. Ele vive, ele respira isso, sabe? E ele transfere essas coisas, essa vivência do que tem na Apple para dentro da nossa empresa Apple. Certo. Ele está aqui no Brasil. Cara, se a gente quiser falar um pouco sobre tecnologia nos smartphones, ele é a pessoa perfeita. Então, se você quiser... Ó, a Carla já está dizendo E aí? que... Liga pra ele vir embora agora. Tá, então, na próxima semana, se você tiver um tempinho, a gente traz ele aqui. Já senta aqui e já Cara, faz. ele vai dar uma aula. Eu confesso Ele pra volta você, quando? É final de fevereiro. Ah, então dá tempo, porque a próxima semana eu vou passar a semana toda Pronto. em Fortaleza. Então a gente já marca pra próxima segunda, se for o caso, né? E aí, Everton, venha-se embora falar aqui sobre os atalhos, sobre essas automações que você Eu quero aprender. Vamos filmar isso aí tudinho, gravar tudo, que vai ser muito bom. Deixa eu mandar um recadozinho aqui. Eu fiquei sabendo também, quero mandar um abraço para Coste Marinho, meu amigo. Vocês estão rindo por quê, pô? Os caras já começaram aí, pô, não falei. Quero mandar um abraço pro meu amigo Lucas, meu amigo Marcos. Tô feliz aí pela sua contratação lá na Tamar, né? Qual é o nome? É o Projeto Tamar. Projeto Tamar. Parabéns, negão. Vai cuidar das tartarugas lá em Noronha. Irmão, um orgulho de ser teu amigo, de verdade. Mandar também um abraço aqui pro nosso amigo, o Lucas, como é o nome? Tabosa. Quem não segue o Lucas Tabosa, segue aí na rede social. Lucas Tabosa, advogado, tá? Também lá do Coste Marinho, famoso Tetinha. Tetinha, abraço pra você. Não pode deixar de falar você nos podcasts. Conhece o Tetinha, não? Conheço, gente boa demais. Agora o Gordinho, vou chamar o Gordinho Nutella. Agora é só dos bastidores, vou dizer aí, viu, Lucas? Lucas Costa, o Gordinho Nutella. Era o Gordinho mais lindo do Brasil, agora vai ser o Gordinho Nutella. Isso aí. Muito bom, gente. Cara, muito bom participar com vocês aqui. Quer falar alguma coisa mais da plataforma? Eu entendi ali que você falou que vocês têm um aplicativo que já faz vistoria também para dentro da associação. Eu vou resumir um pouco dos nossos produtos aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais, pode entrar em contato. Kleber é a pessoa que está sempre atento a isso aí. Ele realmente, veja, eu sou um nerd, né, e ele é o cara de relacionamento, das pessoas. Porque o nerd não sabe falar com ninguém. Tá? Que nada, pô. O nerd, ele realmente é assim, às vezes eu tô num assunto, tá uma roda de amigos, começa a conversar e eu fico só ouvindo. Você não é feito eu, não, né? Que eu tô aqui num assunto, daqui a pouco eu já tô em outro, lá na casa do cara. Aí eu volto pra cá e digo, olha, e aquilo ali, não sei o que, eu mudo. Porque eu Você é TDAH, então? Sou. Eu mudo de um jeito que eu, cara, eu tô fazendo uma coisa daqui a pouco. Eita, lembrei de outra pra fazer, eu vou lá fazer.
Não é assim não, é? Não. Ah, tá. Eu sou- Você eu fica sou- parado, Eu tenho, travado. na verdade, eu tenho hiperfoco. Hiperfoco. Eu começo a fazer uma coisa Só para quando... e aí você fala comigo, você me chama e só se você me cutucar para poder eu conseguir ouvir. Estevão. 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 É um amigo Conheço nosso o aqui. Estevão. Pronto, Estevão, Estevão. meu amigo, é travado aqui. A gente tava, quando foi? Semana, conversando ali. Daqui a pouco eu soltei uma piada. Todo mundo rindo, Estevão parou, olhou pra todo mundo, voltou o que tava fazendo. E a piada foi com ele. O hiperfoco. Aí daqui a pouco ele volta, foi o que mesmo que vocês estavam rindo? Tem Pô, Gabi, uma nossa colaboradora também. Gabi é no mesmo modelo. Cara, muito massa. Gabi começa quando ela se concentra e Ninguém tira atenção. não vai. Agora, assim, para conseguir chegar a esse nível, a esse ponto da atenção ali, demora bastante. Ah, comigo, se eu fizer isso, eu endoido. Vai ser hiperfoco em tudo, que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. É foda. Sim, Então, olha só, para continua aí, vai lá, vamos lá. um pouco, nós temos o nosso principal software, ele é o Nabu, ele é o nosso ERP, é onde você faz toda a gestão de cadastros, você faz os contratos, você acompanha inadimplência, você acompanha a adimplência, tira os relatórios, faz cruzamento dos dados, tem alguns dashboards para que você possa analisar, por exemplo, você começa a identificar a persona da tua associação. É um homem de 30 a 39 anos e que tem uma moto no valor de X. Então, o sistema já começa a detectar isso e já começa a mostrar para você. Né? Então, ele já começa a trazer números como, por exemplo, qual foi o teu faturamento, o que foi que você realizou, o que saiu de cancelamento, o que foi que o valor das pessoas que pagaram é adiantado, porque tem gente que realmente acaba pagando bem antes do dia, né? Aqueles que pagaram em atraso, somente com a negociação. Você tem toda a questão de gestão de eventos, você faz o lançamento de um roubo, de um furto, de uma colisão, de uma assistência 24 horas, o reboque que aconteceu, lança todo o processo de despesas, você começa a controlar a sinistralidade e probabilidade de sinistros ali dentro do sistema. Nós temos o Tatooine, que na verdade ele é um software para dar apoio à parte de rastreamento, né? Para que você possa tem muita associação que não tem um controle, tem uma plataforma, Mas não tem a gestão do mas não tem a rastreio. gestão. Então, o Tatooine nasceu com esse objetivo, para que você possa fazer os contratos e você possa fazer essa gestão lá. Legal. Isso é legal. Nós temos o Iavin, que na verdade é um clube de benefícios. Então, por exemplo, você faz uma parceria com um posto de gasolina. Aí nessa parceria você faz o controle por exemplo, de repasse de um valor. Então, a gasolina hoje R$5. E aí quem for associado da Viver de Rastreamento, por exemplo, vai pagar R$4,80. Como é que a gente vai controlar isso? Porque você tem várias maneiras de burlar o negócio. Sim. Pode chegar um cara que não é da associação, Dizer que é e dizer que é, não é? acabou-se. Ou simplesmente o próprio posto de gasolina pode dizer assim, não abastece aí não, abastece aqui. E tem que ter a colaboração dos dois. Por exemplo, os 20 centavos, 10 centavos da associação, 10 centavos do posto de gasolina. Tá? Então, o software tem algoritmos e tem algumas maneiras para que a gente tenha aplicativos para que a gente consiga evitar esse tipo de problema. Legal. A gente tem um aplicativo do associado, que inclusive tem um caso bem curioso. É um caso verídico, numa associação relativamente grande. E o associado teve um sequestro relâmpago, deixaram ele no mato e removeram todos os pertences dele, deixaram ele somente de calça. E aí ele foi seguindo uma luz, né? Ele percebeu, foi seguindo a luz, porque ele não sabia onde é que estava, né? Foi seguindo a luz, chegando na luz, aí chegou numa casa, uma casa bem simples, e aí ele do lado de fora chamou, e aí alguém apareceu. E aí ele se identificou, disse que tinha sido assaltado, que ele não era ladrão, que não tinha nada ali, mas que ele precisava de uma ajuda. E aí a pessoa chamou ele para entrar na casa e perguntou se ele queria água. A água naqueles pote de barro. Bicho é boa demais, homem. Água geladinha, não nada, cara, não precisa nem de Pote geladeira. barro. Aí ele se acalmou um pouco mais e tal, não sei o quê. Como ele estava sem telefone, lógico que ele tinha um número decorado da família dele, né? E tinha uma filha lá, não sei se é filha, se é sobrinha, não me lembro exatamente agora, de alguém da casa, que estava com o telefone. Então, veja, a água gelada. De um gelágua não tinha, não. Mas o telefone com internet tinha. Já pensasse? Né? E aí ele ficou preocupado. Eu ligo realmente para a família? Se eu for ligar, eu acho que eu vou arrumar um problema, não sei como é que vai ser isso, então eu já sei. Imediatamente ele lembrou do aplicativo do associado.
Então ele baixou o aplicativo e ele acionou o pessoal e disse que tinha participado de um sequestro. Um sequestro relâmpago, e o pessoal imediatamente da associação, por preocupação, correu para poder socorrê-lo. Daí foram lá, socorreram ele. Foi o que ele lembrou do aplicativo, baixou, entrou com usuário e senha, e aí tinha lá Lá como mesmo ele conseguiu acionar. No aplicativo do associado, além do... Isso é de vocês, esse aplicativo? Sim. Caramba. Cada associação recebe o aplicativo com o seu nome, sua logomarca, você baixa lá, Viver de Rastreamento Associados. Tá? Nossa, hein? E aí ele tem um boleto, ele consegue visualizar os planos que ele contratou, as coberturas que ele tem, o regulamento que ele tem. Tá? Então, um aplicativo do associado é uma das ferramentas que nós temos. Nós temos o Camino, que é um CRM, que é para que você consiga fazer de forma mais organizada as propostas. Sim. Você faz o envio dessas propostas em formato de PDF ou em formato de link, e aí o associado, ou o propenso associado, ele confirma qual plano que ele quer, volta e ele segue para o processo de vistoria. Assim você consegue saber, por exemplo, uma métrica importante, taxa de conversão. A cada quantas propostas eu envio que eu fecho Fica registrado lá. que eu fecho uma afiliação. Então, assim eu consigo entender, por exemplo, vamos dizer que a cada 10 propostas que eu envio, eu fecho 2. É de 20%, é um valor ótimo, tá? É um valor ótimo isso daí, 20%. É muito acima da média no mercado, que bate entre 4% e 5%. Caramba. É baixo assim? Mas é normal. Tem segmentos que batem 1% de taxa de conversão. Putz. Então a gente tá bem. Então, e aí como é que você... Aí ele começa a controlar. Então ele vai dizer o seguinte, se eu quero que esse meu consultor, ele realize lá, por exemplo, 100 filiações, então eu sei eu sei o volume que eu preciso ficar enviando para ele por semana, por quinzena, por mês, por semestre, porque eu sei a taxa de conversão dele. E como assim enviar? É pegar uma lista dos próprios associados, é conversar para ver se tem indicação, é rede social, é fazer campanhas de tráfego pago para poder falar institucionalmente sobre a associação. Então isso vai causando o desejo, neurônio espelho, das associações, dos propensos associados de conhecer e de entrar. Inclusive, captação de próprio consultor você faz desse mesmo modelo. Que é a maior dificuldade que tem hoje no mercado, são consultores e instaladores, para achar. Então, vocês conseguem fazer um filtro também com isso? A gente faz, dentro do nosso processo de mentoria, a gente ajuda a entender o perfil e onde a gente consegue encontrar e como a gente consegue qualificar o consultor. A gente ainda não trabalha com essa área aí do técnico de instalação, mas se você chegar junto, a gente fazer isso aplica. Aí. Tá precisando muito. Eu sou no olhômetro, então eu chamo o cara, ele vem fazer um treinamento comigo, eu boto lá um bolo de fio, o cara não sabe, nunca soube o que era aquilo ali, vai descascando aí pra me ver. Eu vou ensinar ali, ensino 2, 3 vezes. O cara que pegou na primeira lá, eu digo, pô, já é jeitosinho. Agora aquele cara que já fica dando dificuldade e tal, tá aí no olhômetro. Eu consigo ver pelo olhômetro. E graças a Deus eu tenho uma mão boa para instalador. Mas é complicado, porque só tem eu para isso. Então o cara tá lá no Rio Grande do Sul, me liga. Será que meu instalador é bom? Eu digo, pô, como é que eu vou saber se o instalador é bom? Eu vou fazer uma videoconferência, tu conversar com ele. Tem uma conversa, não vai me dizer se o cara é bom, não. Tem que ver o cara trabalhando. Mas eu acho que com mais ou menos esse método de vocês, eu consigo criar um padrão, né? Isso, a gente pode te ajudar com algumas coisas. Olha só, numa análise do profissional, a gente sempre tem que observar as soft skills e as hard skills. Certo. A hard skill, as habilidades mais pesadas, mais duras, são aquelas em que ele tem que executar. É a habilidade dele de cortar um fio, de não rompê-lo, de esconder, né, de fazer o processo da instalação. As soft skills são as habilidades talvez mais requisitadas hoje. O cara é empático, porque olha só, não adianta você chegar lá, um técnico de instalação, e dizer o seguinte, eu vim instalar um rastreador, cadê o carro? Com cigarro no bico. Cigarro no bico, né? De choque. Sabe, meu irmão, não vou não buscar teu carro aí, não. O carro tem que estar aqui, o combinado foi esse. Venha trazer ele aqui. Então, se o cara não tem empatia, se o cara não tem o processo, se não tem educação, então a gente tem algumas soft skills que a gente delibera, a gente entrega para que seja analisado no comportamento dele. Aí tem análise DISC, que é a análise comportamental. Então a gente consegue perceber algumas coisas. Ainda assim tem gente que consegue burlar tudo isso. Só quando está nativa é que você consegue perceber. Mas mesmo assim a gente... Mas dá para fazer um filtro legal. A gente afunila isso e quando chega realmente mais próximo. É melhor analisar a soft skill do que a hard skill. Eu vou fazer um mechanzinho aqui.
aproveitar esse momento que a gente está falando disso, questão do nosso aplicativo do instalador. Não posso citar o nome ainda, que está em processo de registro, mas nosso aplicativo do instalador, a gente vai pegar agora, você que é instalador, que já passou pelo nosso curso, ou você que é instalador, o que você vai fazer hoje? Vai procurar aqui na tela o botão de cadastro para o aplicativo do instalador. E a gente vai trazer serviço para você. Então, você que é instalador, quer crescer tua base de serviço, quer atender mais clientes, procura na tela aí para se cadastrar. Eu acho que vai estar aí embaixo nos comentários o link lá de cadastro. Então, você vai ficar já pré-cadastrado para o aplicativo. Então, o aplicativo é tipo um Uber dos instaladores. Então, você tem uma associação em tal cidade, não tem o teu instalador, você não quer mandar para não ter um custo maior, você entra no aplicativo, procura o instalador, imediatamente já vai estar a cotação, o endereço para enviar o rastreio, tudo direitinho, chegar lá, ele vai ter que tirar foto, fazer toda a vistoria, vai ficar tudo salvo no aplicativo para a associação, para a seguradora, para a empresa de rastreio. Então, você que é instalador, a oportunidade que você tem de crescer o seu negócio, de trazer mais clientes, é essa. Procura aí no nosso... na nossa página ou aqui na bio, onde tiver você assistindo esse vídeo no momento, é a sua oportunidade de crescer. Claro que vai ter um requisito, que eu vou precisar da sua ajuda também, e quem estiver fazendo nosso curso já entra direto. Quem não, vai passar por um processo de teste para ver se está fazendo no padrão que é requisitado pelo Viver de Rastreamento. Perfeito. A gente com certeza consegue te ajudar nisso. O Kleber também trabalha bastante nesse setor. Dentro do nosso processo da mentoria, ele também executa isso. Tem uma coisa bem interessante. Nessas análises DISC, a gente chegou a aplicar em uma associação que estava com 7 colaboradores. E aí, Kleber aplicou lá o teste DISC e aí trouxemos um pouco do comportamento. Sim. Vou dar só um exemplo. Segunda questão, está lá perguntando, você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Aí, todo mundo responde o que, Kleber? Em equipe. Trabalhar em equipe. Unânime. Unânime. É unânime Eu quero isso. trabalhar em equipe. Aí quando chega lá na 38ª pergunta, aí tá dizendo assim, se o seu companheiro de trabalho executa, vou dar um exemplo assim, bem prático. Sim. Se o seu companheiro tira o painel do veículo e sobra bastante parafuso, Tem que contar essa história. Não pode citar não, mas pode contar essa história depois. o que acontece? Você conversa com ele e orienta e a importância dele realmente recolocar esses parafusos, ou você deixa pra lá e o problema é dele. Faz porque vista grossa. Aí o pessoal, a maioria assim, nesse caso não é todo mundo não, mas a maioria diz assim, problema. cara, o problema é dele. Ué, mas a segunda pergunta não perguntava lá, Não era em equipe? não era equipe? Então, nessa controvérsia a gente já sabe que é um profissional que Não trabalha em equipe. não trabalha em equipe. Boa, disse essa dica pros caras quando for fazer o teste. Não, a gente, Muda sempre. se alguém precisar, a gente tem um teste de disc bem interessante, a gente compartilha com Eu todo quero mundo. fazer esse teste. Bora fazer, cara, vai te ver. Eu não sei se eu sou um cara de equipe ou se eu sou um cara individualista. O que tu acha, cara? Um cara mais da equipe. É de equipe. É, o teste diz que ele analisa 4 perfis importantes. Se você é dominante, é aquele cara que não espera por ninguém, ele vai lá e tem que executar. Eu sou mais ou menos isso também, eu faço isso. Ele tem... Quando eu sei o produto, quando eu não sei, eu fico enchendo o saco. Tem outros perfis, né? É, É o dominante e tem outro, né? Tem. Aí diz tem, aí. Tem o dominante, aí ele tem o influente, Sim. que é aquele cara que... Que influencia as pessoas. É, Legal. Qual é o outro? tem o condescendente, Qual é esse? é aquele cara que aceita tudo. Se você disser assim, ó, vamos fazer isso aqui, tá bom. Vamos pular da ponte embora? Vamos pular da porta. É, legal. E o outro? Tem o S agora, que eu não me lembro agora de cabeça o S. De cabeça eu não vou lembrar agora porque são termos em inglês, tá? Mas Certo. a gente tem algumas pessoas que colocam inclusive o animal. Tipo, você que Lobo, tipo de leão. animal, né? Lobo, águia, não sei o quê, qual o perfil que tem. Aí, assim, existem inúmeros testes desses que você consegue pegar na internet. Mas ele serve para que você possa ter uma noção de quem é o profissional, de como é que ele se comporta. Sim, legal. É interessante. Isso é bom até pra fazer nas entrevistas quando vai contratar, não é isso? Exatamente. Legal, gostei disso aí. Conta a história lá dos parafusos, pô. Isso é legal, mas não fala o nome, né? Senão depois vai levar um processo. Isso. A gente tava reunido com um cliente e a gente conversando com o cliente chegou e disse assim, falando sobre processo, né? Aí ele disse, ó, eu tenho um instalador aqui, ele tava com um carro X aqui, mais de Pode 120. falar o carro. Pode? O carro pode. O carro né? pode. Você sabe que eu pode. tenho que processar. Pode O cara tava com um Corolla lá 2020.
desmontando, aí ele pegou o painel do Corolla e botou no chão. Quando o presidente da associação chegou, que viu, disse, mas rapaz, o painel no chão aí, bicho. Aí ele olhou e disse, calma, tá tudo sob controle aqui. Aí beleza. Foi daqui a pouco, o presidente da associação foi pra sala dele, quando voltou, lá veio o instalador com a bolsinha e a banana, assim. E aí eu não disse, dava certo? Deu certo. O que é isso nessa bolsinha? Foi que sobrou uns parafusos. O de um carro ele fez 2, pô. Diga aí. Tem um outro caso que você não tinha contado antes, foi de uma Evoque. Vixe Maria. O cara chegou para instalar o rastreador. Quando ele foi instalar, ele instalou na bomba de gasolina. No final, na bomba de gasolina. Aí a luzinha da O injeção. painel acendeu. A árvorezinha de Incendeu. Natal da Evoque. Vixe. Aí acendeu no painel, né? O cara foi embora. Foi pra casa. Aí o cara volta e diz assim, ó, acendeu a luz da injeção no meu carro. Aí o cara chegou. O Esse mesmo técnico instalador parafuso. do parafuso. Foi o mesmo filho da puta, não? Foi. Foi. Puta. Quando ele chegou, ele olhou e disse assim, o presidente da associação tava junto também. Aí disse, bicho, resolve sair, bicho, cara, um carro desse e tal. Aí ele disse, tranquilo, vá por mim. Vamos por mim. Daqui a pouco o cara foi embora entre ele, né? Na associação. E aí, resolvi isso. Deu um reset na bateria. Lá na central. Ele deu reset na Na central. central, cara. Ele deu reset na central. A gente tá falando de 22 mil, 23 mil reais aí. Ele não fez isso não, pô. Foi, ele deu reset na central, cara. E aí, não sei, assim, realmente apagou as luzes, não sei por quanto tempo. Mas aí o cara ligou, só que ele não, assim, não falou para o associado. associado. O associado não viu isso. Meu irmão, já vi os caras doidos, mas assim não, velho. É. Eu já vi muita coisa nessa vida, viu? Puta que pariu. Eu pensei que ele tinha feito o que o rapaz fez. Uma vez a gente tava lá instalando, o instalador, aí acendeu a luz da injeção. Aí o cara voltou puto da vida, o cara era novo. Eu falei, pode deixar que eu resolvo. Eu digo, vai lá e resolve essa porra logo, senão os caras vão matar a gente aqui, pô. A gente em Recife, isso. O cara foi lá, tirou o painel, abriu o painel, pegou uma fita preta e Isolou. tampou a luzinha. É porque eu não posso dizer o nome, senão ele diz, ai, fulano. Meu amigo, Mais aí. uma técnica. puta que pariu. Aí eu entrei no carro, não tinha visto o que ele fez, liguei, eu digo, pô, tu é foda mesmo, tu é bom, né? Aí quando eu ia voltando, aí o cara olhou pra mim e fez, cara, se liga que esse cara vai voltar. Eu digo, por quê? Se é aquela fita que eu botei na luzinha cair, fodeu. Digo, não existe, velho. Digo, tu fizesse o que ele? Pô, eu abri o painel, botei a fita em cima da luz, eu não sabia pra onde era que ia. Digo, Cara, porra, velho. e aí muitas vezes eu digo, é o custo que tem você ter um profissional Qualificado. né, Qualificado. Pô. Você só sabe o que é isso quando você tem um desqualificado e que você tem que contratar alguém para consertar a média, cara. Eu não sei se procede, tem algumas frases que surgem de impacto e as pessoas saem colocando nome, saem Sim. dando nome aos pais lá, sem a gente saber se realmente procede ou não. Mas tem uma frase que diz assim, se você acha que conhecimento é caro, se Sim. educação é caro, experimente a ignorância. É bem assim. É verdade isso. E aí eu não sei se foi Peter Drucker, eu não me lembro exatamente quem foi. Mas é isso. E no caso como esse, um técnico sem a qualificação necessária, sem o treinamento, né, sem conhecer, ele vai utilizar essas artimanhas. No nosso curso aqui, o que acontece? Eu bato muito em cima. E toda a minha consultoria, toda a minha mentoria que eu vou dar nas associações, eu digo, porra, compra logo um multímetro. Primeira ferramenta que o técnico tem que ter, um multímetro. Não, mas precisa achar multímetro. Bom, compra um multímetro bom. O pessoal fica enchendo meu saco. Tem hora que faz, pô, tá muito chato, só multímetro. A canetinha é muito mais rápida. Eu digo, cara, eu já queimei 2 central, porra, com caralho de uma caneta. Aquela canetinha de polaridade, ela vaza a corrente. Aí você pega uma BMW, que um nível tem que ser exato, de passar de corrente ali, que é muito frescurenta. Você vai a canetinha e coloca lá. Aí entra mais 2 voltzinhos só. Daqui a pouco tá o gênio aparecendo, feito diz o Claudião. A fumacinha dá, você não entende o que foi, eu não toquei em fio nem nada. Meu amigo, a voltagem que é para passar ali, ela é constante, só é aquela. Se aumentar, vai queimar alguma coisa. Eu já queimei central, já queimei 2 central e o prejuízo foi grande. Aí quando eu falo, o pessoal fala, agora eu entendi, vou usar o multímetro.
Porque o cara tem que se especializar na área mesmo. Não pode fazer de todo jeito, não, pô. E os rastreadores, quando você coloca, que daqui a pouco o cliente tá voltando, amigo, que pecinha é aquela ali do carro que tá pendurada? Tu sabe que rastreador tem muito, pô, tem muito disso. Então, realmente, eu acho que o processo que vocês têm hoje para a gente poder trazer e pesquisar é bem legal para trazer um bom profissional. O processo, né? Que vocês têm. Ajuda. Não é uma coisa inventada por nós. Nós pegamos do mercado que já existe. Sim. Algumas grandes empresas de recrutamento, elas obrigatoriamente aplicam isso daí. E a gente pegou metodologias dessas grandes empresas e concatenamos eles e transformamos num modelo ideal para o que a gente achar que seria interessante. Show de bola. Mais alguma coisa para falar da plataforma de vocês? Cara, eu acho que é basicamente isso. E se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Pode deixar aí. Nos seguir lá, @eptatecnologia. EPTA. A gente vai colocar lá nos Tecnologia comentários também ponto com ponto do br. vídeo e no Instagram. Quem estiver seguindo pelo Instagram vai aparecer aqui o link. Quem não conseguir puxar o link aí, fala com a gente direto no direct que a gente vai passar o contato tanto do Arthur como do Kleber. Mas o do Kleber, que o Arthur não gosta muito de socializar, não. São mais difíceis. As nossas conversas de amigos é mais ou menos sempre todo mundo muito sério e falando de números. É foda. E pra encontrar o Arthur já é difícil, sabe? Quando ele tava choco. Agora não, agora ele tá atendendo o telefone. Meu amigo, eu liguei umas 500 vezes. Bora fazer podcast. Desde o ano passado, bora fazer podcast, Arthur. Não, vamos. A gente vai ver. Ano que vem, começo do ano a gente faz, tá muito corrida. Eu entendi depois que ele tava choco, pô, não sai de casa. Já viu esse galinha choca sair de cima do ninho? Sai não. Passei 40 dias sem dormir, meu amigo. Foi bom, pô. 40 dias sem dormir e fazendo atendimento de casa mesmo. Isso é um Que é isso, Arthur? Isso é meu filho que dá aqui no braço. Tá Porque aqui, aí, charando. eu tinha que revezar com a minha esposa, né? Porque a gente tem uma criança menina, de 2 anos e meio, então era dar atenção a ela, dar atenção a ele, e acorda, e puxa, e vai. E o ciúme? Cara, ela é tranquila. Tranquila. Agora o meu cachorro, ele tem mais ciúme. Sempre que eu pego, a gente tem um Golden Retriever. Se eu pego o meu filho pequeno, ou se eu pego minha filha pequena para brincar, do jeito que ele vem, ele corre e pula em cima da gente. Só pra chamar a atenção. E machuca, porque ele tem É 40 grande. quilos, é um cachorro grande, e machuca, né? Caramba, é muito massa. Criança é bom demais, pô. Eu vejo meus pirrar, pô. Quando eu chego em casa é uma alegria. Quando eu acordo de manhã é uma alegria, pô. É muito gostoso. Sem muito dúvida. bom, muito bom. Filho é bênção. É benção. É isso aí. Então, a gente vai encerrar por aqui. Agradecer ao Arthur, agradecer ao Kleber pela presença no nosso Viver de Rastreamento. Primeiro podcast da gente? É o primeiro podcast da gente. E vai vir outros aí. Tem que fazer o da resenha, tá? Vamos fazer. O da resenha a gente vai rasgar aqui, contar as histórias da Tem que trazer Nutella. Lucas e Marcos. Não, Lucas e Marcos agora tem que se ligar, senão o Marcos vai, em vez de cuidar das tartarugas, vai extinguir as Tem que tartarugas. colocar uma tartaruguinha aqui. Vou deixar ela balançando a cabeça. Cara, eu tenho coragem de trazer um jabuti vivo aqui. Eu tenho um. Tu tem? Eu tenho um, meu irmão. eu tenho um. Então tem que trazer pra Eu ele. tenho um chamado Suzy Folhinha. Vou trazer ela. Mas é jovem, Bem pequenininha, desse tamanho assim. Ó. entendi. Eu vou contar uma história só para poder encerrar. Agora no evento na feira, tem um cliente nosso de Sergipe. Alô, meu amigo Israel. Olha! Ele estava contando a história sobre jabutis. E aí ele estava dizendo que tinha um deles lá que não tinha nome. E ele sempre dizia, esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Eu fiz, então o nome dele é o meu. E aí todas as vezes eu fico brincando o meu. Só que o meu morreu. E aí ele disse assim, aí eu perguntei, mas o meu morreu com quantos anos? Aí ele disse, o meu morreu com 25, morreu tão jovem, velho. E eles vivem muito tempo, né? Vive, até 60. Disseram que a rainha da Inglaterra parou de criar. Eu acho que morria tudo antes. Morreu tudo. Esse processo ainda vai ser maior do que o da Toyota. Vai ser maior do que a da Toyota. E não corta não, deixa no ar. Ainda bem que a gente tem um escritório de assessoria jurídica pra apertar a gente. Ei, vocês estão preparados com o escritório, viu? São os três, ó. Lucas Nutella, Lucas Tetinha e Marcos da Tartaruga. Como profissionais são top. Agora, como gente, vale mesmo. Os caras é bom mesmo. Cara, muito obrigado aí, galera. Tamo junto. Vamos viver de rastreamento aqui. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. Se quiserem mandar mais algum abraço pro pessoal de vocês aqui, pode ficar à vontade aí. Já mandei pro Tetinha. Tetinha, segue lá, o Lucas Tabosa, Tetinha. O cara é bom.
Bota lá, vi você não viver de rastreamento. Isso aí, É gente. isso aí, pessoal. Valeu, Lucas. Mais uma vez, obrigado pela Tamo oportunidade. E vamos lá, vamos continuar esse projeto aqui, essa movimentação conosco. Eu sei que Sim. esse trabalho que você vem fazendo é bem interessante. Eu acompanho, sim, eu vejo sempre lá o conteúdo. Às vezes é difícil acompanhar ao vivo, mas eu vejo lá nos feeds e vou vendo muitos cortes, né? Boa, E é show. interessante. Continue esse projeto, pode continuar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí, pessoal. Segue a gente lá, @heptatecnologia. Show de bola. Valeu. Um abraço, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Pra vocês verem, tá bom? Essa resenha aqui só é o começo. Quando a gente juntar a turma todinha, meu amigo, vai ser um podcast só de resenha. Mas tamo junto. Cuida, bebê. Vamos pra cima. Valeu.